Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, recentemente o responsável pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, por exemplo, confirmou que o IVA na Madeira é o mais elevado das regiões ultraperiféricas, logo a seguir ao dos Açores. Para um executivo regional que defende um sistema fiscal próprio, ter a mais alta taxa de IVA das regiões autónomas e das regiões ultraperiféricas, em nosso ponto de vista, é a maior contradição entre a pretensão e a prática. Aliás, este reparo vai ao encontro das intervenções do sector empresarial regional. Ou seja, não apenas o JPP que profere esta possibilidade. A ACIF, a Ordem dos Economistas, os próprios empresários que já alertaram para a necessidade do Governo Regional da Madeira responder com medidas assertivas face à conjuntura atual, tendo proposto o alívio das taxas do IVA. Nesta conjuntura de inflação e dificuldades, que já havia-se manifestado, recorde-se, no último semestre de 2021, e não única e exclusivamente em consequência da infeliz guerra da Ucrânia, e com o aumento do preço geral dos bens essenciais, urge tomar medidas concretas visando repensar a política fiscal. Considerando que a redução das taxas do IVA terá reflexos diretos no custo de bens e serviços, nomeadamente ao nível da fatura energética, combustíveis, o gás, eletricidade, que atualmente são taxados a 22% e que se refletirá também ao nível do cabaz de compras, considera-se estar na hora, no sentido a dar um sinal claro à economia e diminuir a taxa geral do IVA. Descer a tributação sobre o consumo para o consumidor, não sentir tanto o impacto direto do aumento dos preços. O discurso da fundamentação da coligação PSD-CDS relativamente ao IVA é de que a baixa da taxa levaria a uma perda de receita irrecuperável. Acompanhamos também essa refutação. Mas exceptuando o CDS, por exemplo, que além de ter defendido a descida das taxas do IVA, também afirmou recentemente que a descida do IVA não colocaria em causa a sustentabilidade das finanças públicas. Confrontemos ontem estas declarações do CDS, como, por exemplo, com as declarações do Presidente do Governo, que disse precisamente o oposto. O discurso, todavia, de uma forma geral, também permanece correto assinalar que a baixa fiscal não significa automaticamente uma perda de receita, pois tratando-se o IVA do imposto de repercussão, o equilíbrio da receita seria atenuada pela via do consumo. Estamos numa conjuntura difícil e, neste momento, não há melhor altura para dar um sinal claro à economia e para minimizar a escalada de preços. Não há tempo a perder. Descer a tributação para o consumidor, não sentir o impacto direto do aumento dos custos. O PSD tem que largar o estigma do orgulhosamente só, do fanática e absolutamente convicto, e abraçar outras medidas, outras propostas no tempo oportuno. O IVA tem grande impacto na vida das empresas e das pessoas, mas para baixar o IVA, o Executivo terá de baixar os custos e a despesa corrente. E desse desidrato, o PSD e o CDS não falam. A fórmula passa também
por reduzir a despesa, cortar nas gorduras e nos custos. Claro que é possível baixar as taxas do IVA. É preciso cortar nas gorduras e definir, tal como já propôs, vezes sem conta o JPP, por exemplo, ao nível do orçamento regional, a redefinição de um programa efetivo de redução da despesa pública que passe, por exemplo, pela redução da orgânica governamental, que passe pela redução dos membros do governo, pela limitação de assessorias e cargos de nomeação a granel, pela redução do sector público empresarial às áreas estratégicas, pela alienação dos imóveis públicos, pelo corte radical de mordomias e luxos de gestão eficiente de contratos públicos e aquisição de bens e serviços. É preciso cortar nas gorduras, porque, como diz o povo, o porquinho está a engordar para a festa. O que tem acontecido tem sido o oposto. Um aumento brutal, nunca antes visto, de cargos de nomeação, técnicos especialistas, aumento dos membros de Conselho de Administração, de empresas públicas, custos de representação, viagens luxuosas a Miami com o dinheiro do contribuinte, por exemplo, sem impacto, assessorias a torto e a direito, com o dinheiro do erário público, e não se fala em cortar as despesas do governo. É só engordar com o dinheiro do povo esta representação principesca e esta corte de assalariados pago com o dinheiro do povo. Por isso, o Volvo é mais barato que o BMW de Pedro Calado. Por isto, esses senhores não querem reduzir o IVA, porque usam e abusam da receita do IVA para desfilhar e fazer desfilhar esta corte suportada com o dinheiro das empresas, com o dinheiro dos cidadãos. Já termino, Sr. Presidente. Peço a reflexão do PSD, do CDS, em ponderar, dar esse sinal claro à economia e dar esse sinal claro à população. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Élvio Sousa, do JPP. Está assim apresentada esta iniciativa legislativa que recomenda ao Governo da Região Autónoma da Madeira que reduza as taxas do IVA para valores pré-PAEF.